Olá, IPCA! Hoje é sábado, dia 19 de outubro de 2013. Estamos juntos há 503 dias lendo a Bíblia e agora leremos o Salmo de número 35. Também um salmo de lamento, também um salmo onde Davi se queixa dos inimigos, daqueles que, sem que haja culpa de Davi, procuram tirar a sua vida, e um salmo marcado por 3 nítidos votos de louvor. O primeiro nos versos 9 e 10, que depois de liberto a sua alma se regozijará no Senhor, e todos os seus ossos dirão: quem se assemelha ao Senhor? O segundo voto no verso 18, dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. E o terceiro voto no verso 28, e a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. 3 momentos específicos em que, depois de pedir livramento ao Senhor, ele faz um voto de louvor, e esse voto já é algo conhecido para você que andou estudando conosco os Salmos de Lamento nesses últimos tempos. Temos circunstâncias que possam nos indicar neste salmo aqui em que momento da vida de Davi isso se deu? Não, não temos. Há autores que dizem que Davi já devia ser rei quando este salmo foi escrito por causa de sua linguagem jurídica e militar. Há outros que dizem que não, que é muito improvável qualquer datação. Há outros que arriscam uma datação, tendo em vista que a expressão o anjo do Senhor, que aparece no verso 5 e no verso 6, só aparece no livro dos Salmos outra vez, no Salmo 34, lá no verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E pelo fato de que o Salmo 34 e o Salmo 35, os 2 únicos salmos que têm essa expressão, o anjo do Senhor, estão um ao lado do outro, há quem especule que este salmo tenha sido escrito na sequência dos fatos do Salmo 34. O Salmo 34, você já leu ele conosco e sabe que foi escrito quando Davi foi preso lá no meio dos filisteus, na terra do seu inimigo, e então teve que se fingir de maluco, deixar escorrer saliva pela barba, e acabou saindo de lá, e saindo de lá ele compôs o Salmo de número 34 pelo livramento que recebeu. Mas, se for assim, então o Salmo 35 seria, na sequência, Davi se queixando que, embora tenha escapado das mãos de Aquis, o rei de Gate, ali no Salmo 34 chamado de Abimeleque, um título genérico para os reis filisteus, Davi continuava sendo perseguido por gente que estava tramando contra ele, levantando falso testemunho contra ele, correndo atrás de tirar a sua vida, cheio de esquemas contra ele. Talvez essa seja uma hipótese plausível, mas nada é possível de ser confirmado aqui. No entanto, eu queria convidar você a mais uma vez enxergar como, no sofrimento de Davi, Deus está desenhando a história de Jesus. Verso 11 diz: levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. É o que aconteceu com o Senhor Jesus. Não havia testemunha verdadeira para acusá-lo. De jeito nenhum. É até interessante que quando perguntam, né, aos acusadores de Jesus: o que é que esse homem fez? E a resposta deles é: se ele não tivesse pecado, a gente não tinha trazido ele aqui. Isso não respondeu nada, não é verdade? E então você tem alguma conotação, mais uma vez, do sofrimento de Davi apontando para Jesus. A ideia de buscam tirar minha vida no verso 4, tramam contra mim. E a ideia dos inimigos que querem dizer, finalmente demos cabo dele, como nós vemos ali no verso 25. Ideias com as quais você já está familiarizado. O lamento de uma perseguição que demorou muito pode estar conectado com o Salmo 34 e o livramento das mãos de Aquis por conta dessa expressão, o anjo do Senhor, que só aparece nestes 2 únicos salmos, que estão colocados um ao lado do outro. Expressões de louvor, quando Deus terminar a prova de Davi e libertá-lo dos seus inimigos, 3 expressões de louvor, versos 9 e 10, verso 18, verso 28. E o que sugere então que a demora para o livramento já incomodava Davi. Deus, até quando? São as palavras, não é, do verso 17. Até quando você vai ficar olhando? Mais do que isso não pode ser dito. Mas, outra vez, temos os elementos necessários para compreender a mensagem deste salmo. O olho está em Deus, a certeza do livramento está em Deus. Davi sofre, mas sofre orando de maneira cada vez mais intensa. E no seu sofrimento, Deus está desenhando um ministério de alguém que é muito mais inocente do que ele e que vai sofrer muito mais do que ele, o Senhor Jesus. Tramaram contra Davi, levantaram-se testemunhas iníquas contra Davi, tentaram tirar a vida de Davi, mas isso não aconteceu.
Por quê? Porque Deus permitiu que tramassem contra o seu filho, que se levantassem testemunhas iníquas contra o seu filho, e que até mesmo tirassem a vida do seu filho, para que nem eu, nem você, nem Davi precisemos sofrer a condenação eterna. E essa é a mensagem que importa. E é isso que eu espero ter passado a você no estudo destes salmos de lamento. Que Deus abençoe a sua vida, que te abençoe na leitura deste salmo, que espero eu, você já tenha condições suficientes de entender em toda a sua teologia. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque Davi foi poupado. As testemunhas falsas não foram capazes de dar cabo de sua vida. Os inimigos que tramavam, aqueles que queriam vê-lo derrotado, não foram vencedores. E mesmo no caso do Senhor Jesus Cristo, em que essas coisas se verificaram, o teu poder fez com que a morte de Jesus fosse a nossa vitória. E nós te louvamos e te agradecemos por isso. E pedimos-te que mais uma vez aprendamos hoje a orar com Davi, a depositar os nossos lamentos diante do teu trono, na certeza que o Senhor liberta aqueles que te pertencem. E que, como Davi expressou 3 vezes neste salmo o desejo de te louvar pelo livramento recebido, que haja hoje no nosso coração um canto de louvor ao Senhor, por Cristo, pela vitória sobre a morte, pela certeza da vida eterna. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Boa leitura para você e até segunda-feira, se Deus quiser. Até lá.